você e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Igreja amada do Senhor, que bom que você está aí na sua casa, de maneira tão especial, de maneira tão singela, cultuando ao Senhor. Que a doce paz do nosso Senhor esteja em cada lar, abençoando cada família. Que bom que você está aí. Nós ficamos muito felizes porque você tem participado, porque você tem colocado a sua vida diante do Senhor. Amém? Nós estamos vivendo dias difíceis, de tribulações, com os nossos corações aflitos e às vezes nos perguntando o que vai acontecer. Mas nós sabemos, de uma coisa nós temos certeza, que Deus é Deus em todos os momentos. Não importa a situação, a circunstância, Deus é Deus. Aleluia. Comece adorando ao Senhor. Fala para Ele o quanto Ele é importante na sua vida. Fala para o Senhor que a sua casa é dele, a sua vida é dele, o seu coração é dele, a sua família é do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu fui, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu fui, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Se o Senhor fizer ou não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Nós só temos motivos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por todas as necessidades supridas nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Senhor é Deus de todas as coisas. Então nós temos motivos, inúmeros motivos, para nos alegrarmos na presença do Senhor, para nos alegrarmos estando diante do Senhor, para nos alegrarmos quando diz: vamos à casa do Senhor. Amém? Essa é uma noite para você estar com o seu coração cheio de alegria, cheio de gratidão, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo és, Pai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me
vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aleluia. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Amém? Porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Porque na presença do Senhor nós podemos estar alegres. Na presença do Senhor nós podemos nos alegrarmos por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 2:9, diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então nós ainda nem imaginamos, nós não ouvimos, nós ainda não ouvimos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria de agradecer você que está aí neste momento, participando deste culto. Agradecer a Igreja Metodista aqui em São Joaquim da Barra, por esse coração generoso, por esse coração obediente, pelos dízimos e as ofertas que você tem trazido na casa do Senhor, que você tem levado na casa do irmão Carlos, que você tem entregado para o pastor. Ela tem suprido as nossas necessidades. Nós sabemos que o Senhor não precisa dos nossos dízimos, nem das nossas ofertas, mas a manutenção do templo, as contas que nós temos para pagar, elas precisam da sua generosidade e da sua oferta. Que você continue assim, com seu coração disposto a doar, a ajudar, a ser generoso e a ser fiel, porque nós sabemos que quando nós somos fiéis no pouco, no muito, o Senhor nos colocará. Amém? Vamos orar neste momento. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem tornado a sua igreja, Senhor, fiel, generosa, Pai. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas do mês, Senhor. Pai, continue, Senhor, colocando essa generosidade no coração dos meus irmãos, Senhor. Pai, que não falte o pão de cada dia na mesa de nenhum dos meus irmãos. Senhor, se tem algum irmão que está precisando de uma porta aberta, Senhor, neste momento, a porta que o Senhor abre, Pai, homem nenhum pode fechar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Senhor. Pai, que nós possamos continuarmos, Senhor, cumprindo aquilo que diz na tua palavra, Senhor. Nós entregamos neste momento, Senhor, o nosso coração, a nossa oferta, o nosso louvor, que o Senhor receba no teu altar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Prepare seu coração, porque agora Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus, povo santo do Senhor, povo santo de Deus, graça e paz. Bom é estarmos reunidos na presença do Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a glória, o poder e toda a majestade. Que Deus, o Deus Todo-Poderoso, esse que nós adoramos, esse que nós servimos, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Igreja amada de São Joaquim da Barra, nós temos experimentado durante esse tempo
de luta, de prova, de desafios, de grandes desafios, nós temos experimentado a bondade de Deus. Nessa noite eu quero refletir com você, querido irmão, querida irmã, que participa desse culto virtual, que não deixa de ser espiritual, não deixa de ter reverência, não deixa de ter temor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4. Deus falou uma palavra ao meu coração, e eu quero compartilhar ela com você nessa noite. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 18. Nós tivemos um momento tão gracioso, tão abençoado de adoração com a família Luizete, a Paola, o Tiago. Louvado seja Deus por essa família, louvado seja Deus por cada família que tem caminhado conosco no mesmo propósito, na mesma fé. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 18. A palavra de Deus diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você pode colocar a mão no seu coração e orar comigo nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, reconhecemos que tudo é do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Pai, fala conosco, ministra os nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, eu confesso que eu estou com muitas saudades, saudades de estar com os irmãos, congregando, louvando a Deus, experimentando a comunhão e até pregando a palavra, olhando nos olhos, compartilhando a palavra de Deus junto com você. Mas nós somos maduros, temos discernimento e entendemos que tudo isso tem um propósito, e vai chegar o tempo onde nós vamos estar juntos. Por enquanto nós vamos usando as ferramentas que Deus nos concedeu e vamos nos alimentando da palavra. Hoje eu quero trazer aqui para você, meu irmão, minha irmã, uma palavra pastoral, uma palavra de direcionamento. Eu quero falar nessa noite com você, meu irmão, minha irmã, você que é aqui da igreja de São Joaquim da Barra, que tem caminhado comigo, e talvez você que não é, mas está conectado conosco pela primeira vez e deseja ser pastoreado pelo bom pastor. Eu tenho certeza Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Eu quero falar com você nessa noite sobre maturidade cristã. O texto de Provérbios, ele fala de uma jornada, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. Isso significa que é uma jornada de avanço, não de retrocesso. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele avança na direção de um propósito estabelecido pelo Senhor. E o texto é interessante porque ele diz que esse homem e essa mulher de Deus, o justo, ele vai brilhar mais e mais. Ele precisa brilhar hoje mais do que ele brilhou ontem. Ele precisa brilhar amanhã mais do que ele brilha hoje. Isso significa que estamos em um processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de maturidade. Jesus disse em Mateus 5, do verso 14 ao 16, vós sois a luz do mundo. Sim, os discípulos, as discípulas de Jesus são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire,
mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então veja que Jesus diz: vós sois a luz do mundo, e que essa luz deve brilhar diante dos homens. Parafraseando aqui ao provérbio de número 4, verso 18, esse homem e essa mulher de Deus tem que brilhar cada dia mais. Deus te chamou para brilhar a luz do rosto de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deus chamou a sua igreja, Deus nos chamou para brilharmos aonde há trevas. Deus nos chamou para sermos a luz de Deus nesse mundo perverso, nesse mundo corrupto, nesse mundo onde jaz no maligno. Nós fomos chamados por Deus para brilhar a luz do Senhor. John Wesley, ele disse uma frase interessante, ele disse assim: a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Então olha só, nós fomos alcançados pelo Senhor, entregamos a vida a Ele, Ele nos arrancou do império das trevas, Ele nos arrancou do mundo, mas agora Ele nos conduz em uma vereda, a vereda do justo, aonde no processo de santificação, de santidade, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos brilhando cada dia mais. Ele vai arrancando as práticas antigas, Ele vai mudando a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, de proceder. Deus deseja transformar as nossas vidas. Fomos chamados por Deus para crescer, para amadurecer, para desenvolver a salvação com temor e tremor. Todos que se convertem são crianças na fé, é natural. Quando uma pessoa se converte, ela é uma criança na fé, em um primeiro momento, mas não é saudável, nem natural, ficar nesse estado para sempre. É preciso deixar de ser criança na fé e avançar na direção dos propósitos de Deus. Pastor, por que o Senhor está falando sobre isso durante esse tempo? Porque esse é tempo de crescer, é tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento. Você vai entender até o fim dessa mensagem o que nós estamos vivendo, o que a igreja de São Joaquim da Barra está vivendo. Deus está nos amadurecendo, Ele está nos aperfeiçoando. Então é preciso avançar na direção do propósito de Deus. Quando um cristão começa a amadurecer, quando ele começa a desenvolver a espiritualidade, ele começa a evidenciar alguns sinais importantes, e eu vou destacar alguns aqui nessa noite. O primeiro sinal que eu vou destacar, que um cristão, um homem, uma mulher de Deus vive nesse processo de amadurecimento, é que quando ele está crescendo ou está amadurecendo, ele é tomado por um profundo senso de responsabilidade. Todo homem e mulher de Deus, quando está se tornando maduro, quando está crescendo, ele é tomado por um profundo senso de responsabilidade. Eu vou dar um exemplo. Uma criança de 3 anos, se você tem uma criança de 3 anos, você não pode exigir dela algumas coisas. Primeiro, porque ela não tem discernimento. Segundo, porque ela é uma criança e ela é totalmente dependente de uma pessoa adulta. Então eu não posso exigir um certo tipo de responsabilidade, na verdade nenhum tipo de responsabilidade de uma criança de 3 anos, mas eu posso exigir responsabilidade e posso esperar responsabilidade de uma pessoa de 30 anos, por exemplo. Não é natural e nem saudável um filho de 30 anos que não assume suas responsabilidades. Isso não é saudável, isso não é natural. Pessoas maduras na fé são responsáveis. Deus está
trazendo aos nossos corações durante esse tempo um profundo senso de responsabilidade. Pessoas maduras são comprometidas com Deus, comprometidas com a família, comprometidas com a igreja, comprometidas com o próximo. São pessoas responsáveis. Mateus 21, verso 28 ao 30, Jesus conta uma parábola sobre a importância do arrependimento, mas também podemos aprender sobre o senso de responsabilidade. Vejamos, o texto diz assim: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependido foi. Então preste atenção, a parábola que Jesus contou, Mateus 21, do verso 28 ao 30. Um homem tinha 2 filhos. Ele chega para o primeiro e diz: filho, vamos trabalhar na minha vinha. E o filho diz: não quero. Mas depois arrependido foi trabalhar. E aí o pai chega para o outro filho, para o segundo, e fala a mesma coisa: filho, vamos trabalhar na minha vinha. E o filho responde: eu vou, Senhor. E não foi. O primeiro disse: eu não vou, não quero. Ele na verdade disse: eu não quero, mas arrependido foi. O segundo disse: eu vou, todo empolgado, mas não foi. O segundo empolgado disse que ia, mas não foi. Onde está a responsabilidade dele? Ele falou todo empolgado: eu vou, mas não foi. Cadê a responsabilidade dele? Mas olha só, observe o senso de responsabilidade do primeiro. O texto diz: arrependido foi. Por que arrependido foi? Porque pessoas maduras fazem coisas que nem sempre são as mais fáceis, mas que são as corretas. A vontade dele não era de ir, mas o senso de responsabilidade levou ele a ir e a trabalhar na vinha do Pai. Então pessoas maduras trazem esse sinal, o sinal da responsabilidade. Deus está despertando isso durante esse tempo. Pessoas que estavam levando a vida de qualquer jeito, a vida com Deus de qualquer jeito, a vida com a família de qualquer jeito, a obra de Deus de qualquer jeito. Deus está despertando no coração um profundo senso de responsabilidade. Isso é bom, viu, amada igreja? Igreja abençoada de São Joaquim da Barra. Isso é maravilhoso. É porque o nosso Pai nos ama e Ele está nos despertando para você, para mim, para vivermos os propósitos dele. Você vai entender até o final da mensagem. Um segundo sinal que eu destaco de uma pessoa que está amadurecendo, que está nessa vereda do justo, que está avançando, que está brilhando mais, é que pessoas maduras têm clareza da sua identidade e propósito em Deus. Existem pessoas em crise, pois vivem atormentadas com questionamentos do tipo: Deus não me ama, as pessoas não gostam de mim, eu não sei fazer nada. E aí sabe o que acontece? O diabo se aproveita disso, para colocar dúvidas, para colocar medo, incredulidade no coração. Mas observe o que a Bíblia diz sobre aqueles que creem. João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então olha só, a todos quantos receberam Jesus, creram em Jesus Cristo, Deus dá a esses o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Então não viva em crise, com crise de identidade. Se você crê em Jesus Cristo, você é uma filha amada, você é um filho amado. E tem mais, olha só, Romanos 8, verso 28, que muitas pessoas gostam, e verso 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu explicar esse texto.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo o que está acontecendo está cooperando para que você se torne a imagem de Jesus Cristo. Deus está te aperfeiçoando. O propósito de Deus é que você se pareça com Jesus e viva para a glória de Deus, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então, nesse processo, creia que você é uma filha amada, que você é um filho amado, que Deus está usando as circunstâncias para te aperfeiçoar, para que você se pareça mais com Jesus Cristo e glorifique o nome dele nesta terra. Deus tem o propósito de glorificar o nome dele na sua vida. Creia nisso. Se você crê, sua identidade é de filho, de filha, e o seu propósito em Deus é de se parecer com Jesus Cristo e viver para a glória do Senhor. Você não precisa viver com crise de identidade, fazendo coisas para ser aceito, para ser aceita, se anulando. Tem pessoas que, para serem aceitas, elas se anulam, ou até ultrapassam limites. Você tem uma identidade em Deus. Você precisa viver para agradar, sabe a quem? Sabe para quem que nós temos que viver? Para Deus. Você não foi chamado para agradar o pastor Jefferson. Você não foi chamado para agradar uma estrutura eclesiástica. Você foi chamado para agradar a Deus. Deus. Claro, consequentemente, se agradamos a Deus, se somos aprovados por Deus, damos bom testemunho diante das pessoas, é natural, é o fluxo, é como um rio, mas nós fomos chamados para agradar a Deus. Então não anule a sua identidade em Deus, não permita que nada venha sobre você que não faça parte do projeto e do propósito de Deus. Sabe aonde que eu vejo essa identidade bem definida? Eu vejo essa identidade bem definida em Davi, no amado de Deus, no homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Israel estava em guerra, e Davi ouve a respeito de que um gigante está afrontando o exército do Deus vivo, e ele se coloca então à disposição, ele se coloca ali à disposição para batalha. Observe o que o texto diz em 1 Samuel 17, 38 e 39. Quando Saul chama Davi, que queria ir para a guerra, queria ir contra o gigante, a Bíblia diz que Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Então olha aqui que Saul fez. Davi, você quer ir para a guerra? Então coloca a minha armadura. Colocou um capacete. Saul pegou a armadura dele e colocou em Davi. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. Observe esse detalhe, é importante para a nossa reflexão. E Davi tirou aquilo de sobre si. E Davi tirou aquilo de sobre si. Por que eu estou contando essa história? Eu estou falando de identidade, e eu quero que você entenda o que eu estou falando. Pessoas maduras têm uma identidade em Deus e sabem que tem um propósito. Davi, naquele momento, ele queria o bem do seu povo, ele queria que o nome do Senhor fosse glorificado. E então Saul coloca uma armadura sobre ele, que não fazia parte dele. Tem gente que está carregando um peso e não consegue andar, porque se acostumaram com aquilo que impuseram sobre ele.
ou sobre ela. Coisas que não fazem parte daquilo que Deus tem. E observe, preste atenção nessa parte. A armadura de Saul era algo lícito. A armadura de Saul era algo valioso para a guerra. Usar a armadura de Saul, o rei, era uma honra. Mas não era aquilo que Deus tinha para Davi. Quantas pessoas ali, talvez do exército, dariam tudo para colocar aquela armadura, para ter uma oportunidade como a de Davi. Mas não era aquilo que Deus tinha para Davi. Davi precisava apenas do Espírito. Para quê? Para que com a mesma leveza que ele derrotou o urso e o leão em secreto, ele derrotasse o gigante na frente de todo mundo. Foi assim que Davi venceu o gigante, com leveza, leve, na presença de Deus. Ele não carregava nada de pesado, nenhum fardo, nenhum peso, nenhuma imposição. Verso 39 diz: e Davi tirou aquilo de sobre si. Davi tomou uma decisão importante para viver aquilo que Deus tinha especialmente para ele. Os olhos de Davi estavam no Deus Todo-Poderoso, não estavam em Saul, não estavam na armadura, não estavam no gigante. Os olhos de Davi estavam no Senhor dos Exércitos. Então, pessoas maduras têm entendimento que Deus tem coisas singulares para elas. Elas não precisam ficar se comparando, elas não precisam se submeter a julgos pesados. Deus tem algo especial para cada um de nós, queridos irmãos e irmãs. Deus tem algo especial para a sua vida, Deus tem algo especial para a minha vida, Deus tem algo especial para cada um de nós. Eu também destaco aqui que pessoas maduras valorizam o que Deus valoriza. Pessoas maduras valorizam o que Deus valoriza. Cristãos são dirigidos pelos valores do reino de Deus. O mundo não valoriza o ser, o mundo valoriza o ter. O mundo valoriza as coisas, o reino de Deus valoriza as pessoas. O mundo valoriza aquilo que é passageiro, mas no reino de Deus nós valorizamos aquilo que é eterno, aquilo que o ladrão não rouba, aquilo que a ferrugem não corrói, aquilo que a traça não destrói, aquilo que foi conquistado não com prata, não com ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz do Calvário, a vida eterna, a remissão dos nossos pecados. Pessoas maduras valorizam aquilo que de fato tem importância, aquilo que de fato tem valor no reino de Deus. Então, pessoas maduras carregam esses sinais. Como amadurecer então, pastor? Nos enchendo do amor de Deus, porque o amor nos constrange, vamos mudando, vamos ponderando, vamos crescendo, vamos amadurecendo. Como vamos amadurecer, pastor? Com o temor do Senhor, nos enchendo da palavra, porque a palavra gera temor, a palavra gera prudência, a palavra gera discernimento. Lembre-se, a experiência e a idade de Saul não fizeram a diferença ali naquela batalha. Foi a maturidade espiritual de Davi que fez a diferença e fez com que ele vencesse aquele gigante. Talvez você é um homem experiente, talvez você é uma mulher experiente, já tem até uma certa idade, mas nesse tempo de desafios, de grandes desafios, Deus está nos chamando para termos maturidade espiritual e vencermos os desafios com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós amadurecemos, pastor? Por meio das provações. Sim, você está passando tudo isso, nós estamos vivendo tudo isso, a igreja foi submetida a tudo isso, porque
Deus está nos colocando em uma forma para ficarmos à imagem de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele está nos colocando no forno para crescermos, para amadurecermos, para desenvolvermos a espiritualidade, para termos uma fé purificada, como diz 1 Pedro 1,6, que diz que é necessário passarmos por várias provações para que fique confirmado o valor da nossa fé. Tiago capítulo 1, a partir do verso 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então, nossa fé é provada e precisamos perseverar para que sejamos aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Deus está te aperfeiçoando, Ele está fazendo você crescer, Ele está te arrancando do lugar de conforto. Às vezes é assim, a gente tem que sair do lugar do comodismo, Ele nos chacoalha para crescermos. E por que Deus quer que a gente amadureça? Porque Deus quer, meu irmão, que você amadureça. Porque Deus quer que você, minha irmã, amadureça. Porque Ele quer nos transformar à imagem de Jesus Cristo e nos abençoar, e abençoar a todos que estão ao nosso redor. Escute, à medida que você cresce, à medida que eu cresço, à medida que nós amadurecemos, somos abençoados por Deus e nos tornamos bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas imaturas geram dores, aflições e tristezas, mas pessoas maduras geram nas suas casas, trabalhos, igrejas, geram alegria, geram frutos, geram paz. Por isso Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça. Então, meu irmão, então minha irmã, eu sei que é difícil, eu sei que está doendo, eu sei que não é fácil passar pela prova, mas não desista, minha irmã, não desista, meu irmão, não desista. Deus está te moldando, mas Ele está também no controle, Ele está te aperfeiçoando, mas Ele está no governo. Você está amadurecendo para você brilhar mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó foi provado, mas amadureceu e foi abençoado. Jó 42, verso 2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O verso 5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O verso 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Fica firme na fé, meu irmão, fica firme na fé, minha irmã. É tempo de amadurecimento. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode estar derramando lágrimas hoje, você pode estar chorando hoje, mas fica firme, porque a brilhante estrela da manhã, que é Jesus Cristo nosso Senhor, vai se levantar e Ele vai brilhar sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prova a nossa fé para brilharmos mais. O processo de provação é tempo de amadurecimento. Creia, aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para completá-la até o grande dia. Como disse o escritor de Provérbios, até ser dia perfeito. Estamos crescendo, amadurecendo. Nosso coração precisa ser humilde, precisamos ter senso de responsabilidade. Não podemos ficar jogando a culpa nos outros, não podemos ficar terceirizando a culpa. Precisamos reconhecer as nossas responsabilidades. Se você pecou, falhou, reconheça e peça perdão para Deus. Não fica terceirizando: eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquele outro. Não, deixa Deus te aperfeiçoar, deixa Deus te amadurecer. Olha para dentro do seu coração, examine-se o homem, pois a si mesmo. E eu sei que o Espírito Santo está conduzindo pessoas aí nesse processo, porque Deus quer nos fazer crescer, amadurecer. Creia, creia. Não importa de onde você veio, não importa o que aconteceu, você está num processo de aperfeiçoamento. E o teu passado que é tenebroso,
não determina o seu futuro. Jesus pagou um alto preço. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você brilhe mais e mais até ser dia perfeito. Vamos orar nesse momento. Nós vamos clamar ao Senhor nesse momento. Eu vou fazer 2 orações nesse momento. A primeira, eu vou orar para que Deus nos fortaleça e nos dê maturidade espiritual, que Ele nos ajude a ficarmos firmes nesse processo, para que no final dele sejamos melhores. E no término dessa intercessão pela sua vida, eu vou apresentar os pedidos de oração. Eu anotei todos os pedidos aqui, os irmãos compartilharam no grupo da igreja os pedidos de oração, e eu vou apresentar cada pedido. Se você não passou o pedido de oração, coloque esse pedido diante de Deus agora. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós pedimos perdão ao Senhor. Perdoa as nossas falhas, fraquezas. Perdoa, Senhor, pelas vezes que ao invés de brilharmos mais, acabamos retrocedendo. Existem pessoas que estão, meu Pai, escondidas, foscas, não estão brilhando mais, meu Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, porque se submeteram a julgos, se submeteram a fardos, perderam a identidade. Mas eu sei que o Senhor está perdoando, e o Senhor está restaurando a identidade, porque o Senhor está nos dando maturidade espiritual. Toma esse homem e essa mulher nas tuas mãos, Senhor, como um oleiro que forma, ó Deus, o vaso do barro. Conduz o meu irmão e a minha irmã no processo de amadurecimento. Eu sei, Pai, que o Senhor está aperfeiçoando a igreja de São Joaquim da Barra, que essa igreja está passando por um processo de maturidade, por um processo, Senhor, aonde o Teu nome tem sido e continuará sendo glorificado. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, e nos ajuda. Seja conosco, Paizinho querido, que ninguém desista, que ninguém retroceda, que ninguém volte atrás, antes que todos sejam cheios de fé, de esperança, de amor, e prossigam para a direção dos Teus propósitos. Pai, eu os abençoo, dê sabedoria, dê discernimento, dê fé, em nome de Jesus, Pai. E é com discernimento que nós também apresentamos os pedidos. Deus bendito, nós colocamos esses pedidos diante da Tua presença, porque cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que o Senhor tem ouvido o clamor da Tua igreja. Por isso nós suplicamos, Pai, por isso nós intercedemos, Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, a Milene, que pede oração pelo José Augusto Ribeiro, ela intercede, pede saúde para ele. Deus, visita o José Augusto Ribeiro com saúde, em nome de Jesus. Pai, o Guilherme, que pediu oração para a irmã Lucinha, Deus, visita ela, restaura, Senhor, em nome de Jesus, a saúde, para a glória do Teu nome. A Lívia, Senhor, que pede pelo tio William, Deus, visita. Tu és um Deus de milagres. Aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor pode ir aonde nós não podemos, o Senhor alcança onde nós não alcançamos. Então visita com poder, Pai, em nome de Jesus, esse homem, essa mulher que clama nessa noite, que intercede nessa noite, que precisa de um milagre. Faz milagres, Senhor, em tempos, meu Pai, de tantas enfermidades. Faz esse vírus retroceder, faz essa enfermidade bater em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. A Adriana, que pede oração por toda a família,
Pai, o Senhor é fiel e poderoso para completar a boa obra que o Senhor começou. Então visita essa família com poder, com glória, convencendo, restaurando, transformando, dando maturidade para a glória do teu nome, Senhor. Pai, nós apresentamos o pedido da Paola, ó Deus, em favor da dona Lena, Senhor, a avó Lena, que está fazendo o acompanhamento com o médico. Nós intercedemos, ó Deus, nós amamos a dona Lena, intercedemos por ela, e nós cremos que o Senhor já entrou com providência, que, ó Deus, o Senhor está trabalhando em favor da tua filha, que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus que cura, que salva, que transforma. Deus Todo-Poderoso, visita minha irmã Lena com poder, em nome de Jesus. Pai, também pedimos, ó Deus, ao Senhor, pela vida do Vitor, que vai fazer uma cirurgia, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, tu és o médico dos médicos. Senhor, em ti nós confiamos, então cuida do teu filho. Pai, em nome de Jesus, prepara tudo e glorifica o teu nome. Senhor, nós colocamos esses pedidos nas tuas mãos, Senhor, aqueles que estão com dores, aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que receberam diagnóstico médico, aqueles que receberam diagnóstico, ó Deus, terrível, tem misericórdia, visita com poder, curando, restaurando, dando alívio, dando paz. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Faz aquilo que nós não podemos, Senhor. Nós colocamos a nossa cidade nas tuas mãos, nós abençoamos São Joaquim da Barra, que esse vírus, essa enfermidade retroceda, bata em retirada, em nome de Jesus. Que essa semana os números, meu Pai, parem, cessem, Deus, que eles não avancem, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Deus, nós cremos que esse tempo é tempo de aperfeiçoamento, de amadurecimento, como a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e no término, Senhor, estaremos juntos em breve, para a glória do teu nome, Senhor. Receba esses pedidos de oração, e cremos, Pai, que o Senhor está agindo. Por isso confiamos e descansamos os nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, não retroceda, não retroceda. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos ainda ter um momento aqui especial. Eu quero fazer uma oração especial por um casal, e eu quero que aí da sua casa você abençoe. Eu quero que o Tiago e a Paola se posicionem aqui. Isso, casal de adoradores. Eles completaram 7 anos de casados, e nós queremos abençoá-los, aproveitar esse momento que eles vieram aqui para adorar a Deus, e vamos abençoá-los. Então aí da sua casa, você vai estender as suas mãos de profeta, mãos abençoadoras, e você vai declarar palavras de bênçãos sobre a vida desse casal, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida desse casal. Pai, o Tiago, a Paola são um presente do Senhor nas nossas vidas, e a nossa oração quanto igreja em São Joaquim da Barra é para que o Senhor continue os abençoando, dando saúde física, emocional, espiritual, ó Deus, prosperando, que eles continuem resplandecendo a luz do teu rosto. Pai, que o casamento deles cada dia mais seja consolidado, abençoado. Abençoe também o Carlos Henrique, a Maria Vitória, o João Pedro, seus filhos, Senhor. Que essa família possa crescer em tua presença e brilhar para a glória do teu nome. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que aí na sua casa você abençoou, porque esse casal é um casal muito abençoado. Faça assim com as suas mãos aí no seu lar. Que o grande amor de Deus, a poderosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra,
hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.